derruba, destrói as mentiras. Aleluia. Glória a Deus. Quantos creem que Deus é bom? Pega na mão da pessoa do seu lado e ora por ela agora. Declara a bênção de Deus sobre a vida dela. Declara o favor de Deus sobre a vida dela. Declara um milagre hoje para ela. Declara que ela não sairá daqui do jeito que entrou. Nós declaramos milagres sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Declaramos que nessa noite, Pai, coisas extraordinárias vão acontecer de tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Declara aquelas pessoas que vieram pela primeira vez, tendo uma experiência maravilhosa contigo. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por milagres. Obrigado por curas. Obrigado pelo sobrenatural acontecendo. Obrigado por conquistas sobrenaturais. Dinheiro liberados, contas pagas, necessidades supridas, famílias restauradas, Pai. Obrigado por essa noite maravilhosa, pela unção do Teu Espírito Santo. Obrigado por essa igreja, pelo pastor, pela família dele, por cada membro dessa igreja, por cada trabalhador dessa igreja, por cada ministro dessa igreja e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Diga comigo: eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado, eu sou plenamente conservado. Diga para o seu vizinho: você é grandemente abençoado, você é altamente favorecido, você é extremamente rico, você é completamente sarado, você é plenamente conservado. Dê um glória a Deus aí bem grande. Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Podem sentar, amados. Obrigado, louvor. Vocês são maravilhosos. Pode ficar aí? Toca fogo. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção estar aqui. Amém. Maravilhoso. Parabéns por aquilo que Deus tem feito. Obrigado, pastorzão, pelo convite. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Cadê os alunos do Rema? Onde é que estão aqui? Tem fogo aí. Glória a Deus. Estamos juntos, crendo no sobrenatural. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10 até o versículo 18. Vamos começar com o versículo 18, depois nós vamos voltar. O texto base hoje à noite, do que nós vamos ministrar para vocês, está em Efésios 6:18. Efésios capítulo 6, verso de número 18. Quem encontrou ou quem encontrar, já dá um amém aí. Glória a Deus. Que bom, né? Servir ao Senhor é maravilhoso. Fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Aleluia. Diga para o seu vizinho: a oração que ativa o profético. É muito interessante entender sobre o profético. Profético é tudo aquilo que foi declarado por inspiração do Espírito Santo através de homens, mulheres ou a própria Bíblia. Às vezes pela música Deus usa a unção profética através de músicas, né? Às vezes, na maioria das vezes, as maiores experiências proféticas vêm com a unção profética ou profeta. O profeta, que é levantado por Deus, genuíno, ele vai operar em 3 dons de maneira rápida e prática, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento ou discernimento de espírito. E o profeta ou a profecia inspirada pelo Espírito Santo não tem nada com achômetro. É sempre direta e objetiva. Quando a profecia revelar algo sobre o seu futuro, palavra de conhecimento estará em operação. Quando revelar algo do seu passado, juntamente com a profecia vem a palavra de sabedoria. Nós sabemos que essas coisas são maravilhosas. Quando os dons operam, quando aquele culto maravilhoso acontece, que Deus revela coisas e destrava a nossa vida, revela coisas que ainda vão acontecer no futuro, isso é maravilhoso.
a primeira coisa que eu creio mais profética que foi profetizado já no Velho Testamento é sobre o justo vivendo pela fé. A Bíblia diz que haveria de chegar um tempo que o justo viveria pela fé. Então viver pela fé não é um chavão da palavra da fé. É a época que Deus escolheu para manifestar as melhores coisas dele na minha vida e na sua vida. Então já foi profetizado que deveria ser escrito para que quem passasse correndo pegasse aquela visão. E ele diz, olha, segura aí, porque é para o tempo determinado. Vai chegar um tempo em que o justo viverá pela fé. E nós sabemos que esse tempo chegou quando Cristo chegou. A Bíblia diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Viver pela fé é viver dentro do tempo profético de Deus. E quando você aprende a viver pela fé, você aprende a viver no tempo que Deus determinou para você. No tempo que Deus determina, não pode ter falta. Não pode ter doença. Não pode ter miséria. Porque Deus nunca planejou desgraça para a minha vida e para a sua. Se nós estamos vivendo dentro do profético, teremos que viver toda a abundância que Deus tem para o tempo profético. Amém? Bem, minha vida é um sucesso desde que eu alinho a minha vida com a palavra de Deus. Primeira coisa que nós temos que fazer é entender a importância da oração em línguas para viver dentro do profético. Isso vai te ajudar a ser uma voz profética para alguém, mas que quando alguém for uma voz profética para você, por viver nessa atmosfera, ou testifica ou você logo repreende. E aí você não engole profecia errada para se prejudicar. Tem muitas pessoas hoje vivendo problemas de profecias que não foram dadas por Deus, mas por pseudos profetas ou pessoas que queriam se mover do profético. Existem duas unções, a unção profética e a unção do profeta. A unção profética pode vir sobre qualquer pessoa. Lembra quando aconteceu aquela instrução que o Espírito do Senhor veio sobre a congregação, sobre o filho de Salatiel? Ele veio e aquele cara não era profeta, mas se levantou e disse, assim diz o Senhor, nessa peleja vocês não têm que pelejar, essa batalha não é vossa, mas é minha. Como o rei, ele era muito sensível ao Espírito, ele percebeu a unção e fez exatamente como a profecia foi dada, porque veio sobre a congregação, e isso Deus pode usar qualquer pessoa para profetizar. Quando você vai no livro de Atos, você vai encontrar as filhas de certo homem de Deus que profetizavam, as filhas do Filipe, mas elas não eram profetas, mas elas profetizaram. Quando Ágabo chegou lá, um profeta verdadeiro, ele profetiza coisas específicas sobre Paulo e as coisas que iriam acontecer em Jerusalém sobre o dono do cinto. Bem, são duas coisas diferentes. Nós podemos atuar na unção profética sem ser profeta, e nós podemos, como profetas, não atuar na unção se não tiver em conexão com Deus. Porque segundo a Bíblia, todos podereis profetizar. Aleluia. E a profecia é para edificação, exortação e consolação. Estão comigo até aí? Só que eu devo ativar essa unção na minha vida pela constância da oração em outras línguas, que é o maior nível que Deus deixou disponível para todo aquele que crê. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 6,18, como eu já falei. E ele diz, com toda oração e súplica, orando de vez em quando no Espírito. Opa, quando? Varrendo a casa, dirigindo o carro, no trabalho, aqui à noite você já pode orar em línguas, em todo tempo. Estão comigo? Então, às vezes pessoas estão esperando um arrepio para orar, e ele está dizendo, em todo tempo. Nem todo tempo estaremos arrepiados, ou emocionados, ou sentiremos a unção, mas eu posso orar em todo tempo. Deus colocou algo ilimitado para nos tirar dos limites. Você é fraco na fé se quiser, porque a Bíblia diz que quando você ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Você fortalece seu homem interior. Abra comigo no capítulo 3 de Efésios, no versículo de número 20. Ele diz assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que estamos pedindo ou pensando, conforme o seu poder que opera em nós.
Qual é o poder que opera em nós? Lembra? Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder que opera em nós é o mesmo que está no capítulo 1. Vamos lá para o capítulo 1 de Efésios. Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Vamos ver o que é que ele diz. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Deus não quer você ignorante em nada. Você tem que saber disso. Qual a esperança do seu chamado? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual a suprema grandeza do seu poder? Esse é o poder que opera em nós. Preste atenção o que esse poder é capaz de fazer para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Segundo esse poder que opera em você, Deus vai fazer infinitamente mais além daquilo que você está pedindo ou pensando. E esse poder veio para você no dia em que você foi batizado com o Espírito Santo. Só que nós não estamos usando esse poder. Às vezes não temos direção, não sabemos para onde ir e ficamos: Senhor, o que é que eu faço? Senhor, o que é que eu faço? Vá orar em línguas para ver. Comece a orar no Espírito. Porque ao orar em línguas, sabedoria vem. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios capítulo 2, quero que você saia daqui orando em línguas, até pelos cotovelos, aleluia. Quando nós oramos em línguas, oramos a Deus e não aos homens. Preste atenção o que acontece quando você orar em línguas. Entretanto, capítulo 2, versículo 6. 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou, desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Ele não vai preparar. Sua casa está preparada, sua família está preparada, sua empresa está preparada, seu dinheiro está preparado, seu carro está preparado, sua vitória está preparada, seu ministério está preparado. O que Deus vai fazer através da sua vida já está preparado, mas você nem imaginou. Diga para o seu vizinho: você não tem noção ao lado de quem você está sentado. Você não tem noção do que vai acontecer daqui a 1 ano ou 2 anos com a sua vida, a virada que Deus pode dar na sua vida, ou já está dando, aleluia. Mas se nós orarmos no Espírito, se você orar em todo tempo no Espírito, Deus vai te revelar coisas gloriosas. E quando um profeta vier, só vai confirmar. Quando uma profecia vier, só vai confirmar. Quando uma pregação vier, só vai confirmar. Você vai sair daquele estágio: Deus fala comigo, diga alguma coisa, use alguém. Deus vai falar com você e os outros vão testificar para você. Deus disse para John D. Lake: vá para a África, pegue sua família e vá para a África. Ele saiu, pegou a família dele, foi para a África, sem saber nem para onde ia. Dentro do navio, enquanto ele estava viajando, o Espírito disse: comece a orar. E ele está lá orando. Na África, Deus pegou uma mulher milionária e disse: você tem 6 casas, quero que você pegue uma delas e dê para um missionário que está chegando com a família dele. Ele saiu sem nem saber onde ia morar.
E aí, olha o que acontece. Deus chama uma mulher e Deus disse: vá lá no porto e procure quem é o missionário. Quando eles for descendo, você pergunta: você é o missionário? Você é o missionário? E ela perguntou a várias pessoas, até que ela chegou em John D. Lake com 6 filhos e disse: ei, você é o missionário que Deus mandou? Ele disse: sou sim. Ele disse: ok, me segue. Deus já tem uma casa para você aqui e eu vou bancar você enquanto você precisar. Deus não leva você para o profético para passar aperto. Deus não leva você para o profético para viver miseravelmente. Deus leva você para lugares que ninguém jamais entrou. Diga para o seu vizinho: o que Deus tem preparado para você, você não tem noção do que Deus vai fazer. Aleluia. Agora, entrando no profético de Deus, voltemos para Efésios capítulo 6, versículo 18: em todo tempo no Espírito, para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando você for orar por algo, ore de maneira séria, específica, e vigie sua oração, para não falar incredulidade, para não olhar o problema e começar a analisar sua condição, sua habilidade, porque tudo que Deus te manda fazer está além da sua capacidade. Você pode ter bacharelado, se Deus te mandar fazer alguma coisa, está além do seu bacharelado. Pode ter doutorado, quando Deus te mandar fazer algo, está além do doutorado. Pode ser um milionário, se Deus te mandar fazer algo, está além dos seus milhões. Só tem uma única coisa que nunca vai estar além: é seu coração. Por isso que nunca permita lixo no seu coração, mágoa, rancor. Como que Deus vai te usar para alguém se você tiver mágoa no coração dele? Como você vai receber de alguém se o diabo conseguiu colocar uma mágoa daquela pessoa no seu coração? Ela pode ser a mais ungida do mundo, não vai te alcançar com a unção que Deus quer. E às vezes Deus é fantástico, Ele usa a pessoa que a gente detesta para nos ensinar submissão e honra. Você não está pronto para ir para as grandes coisas se tiver no seu coração mágoa, orgulho, soberba. Deus trabalha diferente do diabo. O diabo não tem problemas de levantar pessoas orgulhosas e amarguradas, porque ele representa o reino perfeito do diabo. Deus quer que você represente perfeitamente ele. Então, esvazie seu coração de qualquer decepção que você teve com qualquer pessoa, com qualquer decepção que você teve no seu trabalho, na sua empresa. O diabo está te parando com pequenas coisas. Não o deixe parar. Quantos aqui já viram ventiladores poderosos e de repente ele está bem fraquinho? Ele tem coisas entulhadas dentro dele que precisam ser arrancadas. Às vezes é um fio tão fininho, mas ele pegou tanto enrolação que começou a parar a força daquele ventilador. E aí o que é que as pessoas fazem? Troca isso, talvez não esteja prestando. É só um tempo de abrir e tirar a sujeira. Permite Deus tirar qualquer fio de amargura dentro de você. Aleluia. Deus não quer te dar dinheiro para o dinheiro te destruir. Deus não quer te dar uma posição para aquilo te tornar mais arrogante. Porque o poder libera coisa, a autoridade libera coisa, a promoção libera coisas. E se nós não tivermos com o coração alinhado, aquilo pode nos destruir. Tudo que Deus faz é para promoção. E a oração ativa o profético na nossa vida. A oração fará com que você se lembre de coisas que Deus falou contigo há tempos atrás. A oração traz em manifestação os céus ao seu favor. No texto que nós vamos ler aqui agora, do versículo 10 em diante, até o versículo de número 18, diz assim: quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Lembra que ele disse a Zacarias: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. A força do poder de Deus é o espírito. Tudo que Deus vai fazer, Ele faz pelo espírito. Todas as bênçãos espirituais estão no espírito. Enquanto eu e você não aprendermos a andar no espírito, não tem como acessar aquilo que só está no espírito. E a Bíblia diz para andarmos no espírito. E andar no espírito, meu irmão, demanda muita coisa. E a primeira delas que demanda é
a fraqueza de Satanás contra você. Ele não pode contra a sua vida se você anda no Espírito. Ele não tem força, e às vezes eu penso nos cristãos pensando e dizendo: olha, o diabo está me resistindo, eu não consigo, quando maior é aquele que está em nós. Aleluia. Lembre-se, o diabo pode ter força, pode ter até poder, mas ele não tem autoridade. E a autoridade tem poder sobre o poder. Estão comigo? A autoridade foi o que Deus te deu. A autoridade tem que ser obedecida. Você vem com um carro na avenida, o policial diz: encosta. Você diz: o carro é meu, encosta se quiser. Duvido. Baixa o vidro. Aí você diz: eu não estou com vontade de baixar o vidro. Baixa não para ver. Me dá teu documento. Você nunca viu aquele cara, mas ele anda com uma autoridade. Ele tem uma farda que representa o governo. E aí você tem que obedecê-lo. Ele não tem poder sobre você, mas ele tem autoridade sobre você. E a autoridade deve ser obedecida. Lembra o que Jesus disse? Eis que vos dei autoridade e poder sobre todo o poder do inimigo. O inimigo tem um poder, mas nós temos autoridade sobre o poder dele. O que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Nós podemos desligar qualquer ação do inimigo contra a tua casa, contra a tua vida. Você pode desligar a ação do inimigo contra você mesmo. A consciência da autoridade é o que precisamos entender. E ele disse: sede fortalecidos. Diga comigo: fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vá para o capítulo 3 de Efésios, versículo de número 19 agora. Efésios 3, 19. Olha o que ele vai dizer aqui. Vamos começar com o versículo 14, que é bem legal. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma família, de quem toma o nome, toda família, tanto no céu como sobre a terra. Toda família. Deus nos vê como família dele. E agora, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Um crente que é fortalecido com poder não é um crente fraco. Nós não podemos ser fracos na fé, já que estamos sendo fortalecidos. Como que você é fortalecido? Igual aquela água que bate no barco sempre, está sempre batendo no barco, aquela onda está sempre, é isso que ele está querendo dizer, sempre você será fortalecido, continuamente Deus vai fortalecer você com poder, pelo Espírito, presta atenção, mediante o seu Espírito, no homem interior. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo dentro de você está orando a perfeita vontade de Deus. Não tem como dar errado. Talvez seja uma amizade, um carro, talvez seja um trabalho, uma promoção, e aí você não sente tanta paz, aquilo está inquieto dentro de você. Tira um tempinho, 10 minutos por dia, talvez 20 minutos, talvez meia hora, todos os dias, orando em outras línguas e pedindo ao Espírito Santo: obrigado pela instrução. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ela vai dar uma guinada sobrenatural. A Bíblia diz que Deus nos eleva. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 28, que o Senhor teu Deus, se você ouvir Ele, vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Deus não tem problema em nos promover, mas Deus não quer que a promoção nos destrua. Aos nossos olhos todo mundo está pronto. Aos olhos de Deus, todo coração está pronto. Você estaria pronto para ganhar 1 milhão por dia? Você tem problemas hoje de dizimar de 10 mil, de 5 mil? Tem problemas de fazer ofertas nesse valor? Não estamos prontos ainda. Mas se estamos prontos, se prepare para a promoção. Estar pronto é uma coisa, querer é outra. Você tem que querer o mais de Deus para a sua vida. Se você já prega em certo nível, deseja um nível maior em Deus.
e seja radical com determinadas coisas. Pare de ouvir aquilo que não edifica sua fé. Às vezes não é pecado no sentido natural, mas afeta e magoa o Espírito Santo. Como às vezes piadas imoral, comediantes que a gente gosta, mas de vez em quando está chamando palavrão. Nossos ouvidos são santos. Não deixe lixo entrar aí, porque é por eles que Deus vai começar a transmitir verdades para você. Aprenda a sair de grupos e pessoas que falam mal de autoridade, que falam mal dos outros irmãos, que se metem em fofoca, em inveja. Retire-se dessas coisas. Seu ouvido é ungido e santo para ouvir direções de Deus que podem mudar a vida de pessoas. Diga para o seu vizinho: você não tem noção ao lado de quem você está sentado. Mais uma vez, você não tem noção ao lado de quem você está sentado. Oh, rabacandalabachandalabas. Oh, rererecandalabas. Sua vida pode mudar o destino de muitas pessoas. Deus não chamou você só para acordar cedo, passar o dia trabalhando para ganhar um salário mínimo ou 2. Seu propósito é maior do que você pode imaginar. Deus criou você para ser maior do que qualquer coisa nessa terra. Você representa Ele. E é impressionante como nós estamos ligados com as coisas dessa terra. Ele te diz: ei, sua vida está escondida com Cristo e Deus. Não busque as coisas aqui da terra, porque sua vida está lá. E quando Cristo, que é a unção, é sua vida, se manifestar, você se manifesta juntamente com Ele. Existem coisas que Deus reservou só para ungidos. E ungido não tem nada a ver com óleo natural. Existe uma unção que despedaça jugos, que aonde você passa muda a história de pessoas. Hoje à noite Deus vai mudar a história de muita gente aqui, de maneira sobrenatural. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, nas suas finanças, no seu ministério. Ele vai dizer algo aqui tremendo para nós. Versículo 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Estamos arraigados e alicerçados em amor? Está arraigado, enraizado em amor? Porque segundo a Bíblia, o amor não suspeita mal. Segundo a Bíblia, o amor nem se irrita. Segundo o amor, não buscamos nossos próprios interesses. Segundo o amor, tudo crê. Segundo o amor, tudo espera. O amor é paciente. E Deus está dizendo: você precisa estar arraigado em amor. Se nós estivermos em amor, nós não vamos nos preocupar com críticas. Ela não nos tirará do rumo, nem terá poder de nos ofender. Então você vai ver muita gente afastada do Senhor, decepcionada com a igreja, decepcionada com o pastor. Não estava enraizada. Na tsunami que houve no Japão, dava para ver casas passando, carro passando, a água levando tudo. E eu fiquei pensando: uau, que coisa! O carro com freio de mão, todo mundo poderia pensar: pronto, ninguém leva esse carro, a água leva. Porque a água eleva o nível e pode deslocar qualquer coisa que não esteja enraizada. Aquilo que está enraizado, ninguém pode arrancar. A Bíblia diz: será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, dá fruto na estação própria, as folhas não caem. Pega essa palavra: e tudo que fizer prosperará. Diga para o seu vizinho: tem que prosperar, meu irmão. Diga: prosperidade está na rota do seu caminho. Vai prosperar, vai crescer, vai dar certo, vai multiplicar.
Chega de viver estagnado. Eu estou enraizado. Não é à toa que Deus nos compara como um carvalho. O carvalho, ele enraiza na montanha, que a tempestade vem, joga de um lado, joga para o outro e não arranca. O carvalho é caro, porque quem quiser mesa de carvalho vai ter que subir na montanha para ir pegar. Deus vai te colocar em lugares altos. Diga para o seu vizinho: o seu valor é maior do que você pode imaginar. Oh, rabacandalabas. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Existe recompensa no devocional, na oração e na comunhão, meu irmão. Existem recompensas que só Deus te dará. Ele pode até usar pessoas, mas você sabe que foi Deus. É maravilhoso falar coisas a sós com Deus e ver Deus nos responder. Seja uma resposta de Deus para alguém. Diga para o seu vizinho: seja uma resposta de Deus para alguém. Aleluia. Ah, mas eu sou tímido, eu sou calado. Se Deus te usar, meu irmão, timidez cai por terra. Alguém cheio do Espírito é como se estivesse bêbado, e aí ele pede vergonha, pede a timidez. Se prepare para Deus te usar em altos níveis. Agora, presta atenção: arraigado e alicerçado em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Existe profundidade em Deus que você se torna intocável. Se você tiver uma piscina na sua casa e ela conseguir você cobrir, baixar bem lá, você vai ter uma experiência tremenda. Primeiro, o som do lado de fora não afeta tanto o barulho externo, porque você está mergulhado. Quero que você faça essa experiência se você tiver uma piscina em casa. Fora da água, fique dizendo: Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Vá mergulhando embaixo, continue: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aqui embaixo já não é mais só português, vai ficar blu, 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 blu. Quando você ora em línguas, que mergulha no Espírito, ou se você mergulhar no Espírito, não será só palavras, será Ele falando por você. Pessoas dizem: por que eu não faço línguas? Porque está em cima da água, tem que mergulhar mesmo. E a ordem de Deus é: andou 1000 côvados, só deu no artelho, só deu no tornozelo. Deus disse: mediu mais 1000 e entrou mais profundo. Ele disse: mas só está no joelho. Deus disse: mais 1000. Aí deu na cintura. Deus disse: mais 1000. Deu no peito. Quando a água chega nesse estágio, todo bombeiro sabe que já é um lugar perigoso, principalmente no mar. Já é um lugar perigoso, é um lugar que você não tem domínio. Mas Deus disse: entra mais. Aí ele disse: eu fui. E de repente as águas estavam tão profundas que eu tinha que passar a nado. Ou seja, se você entra em Deus e ainda está no controle dos seus pés, está no raso. Se você entra em Deus, mas ainda qualquer coisa pode voltar para casa, pode voltar para o emprego, Deus diz: entra mais. Chega num ponto que você já diz: opa, ou nada, ou nada. E com Deus é assim: ou você nada, ou nada, meu irmão. Mas quando ele volta, tinha árvore de toda espécie, frutos, no mesmo lugar que ele entrou sem nada. Ele volta com provisão. Porque no rio de Deus não existe escassez. A questão é o nível de entrega que temos, o nível de intensidade que temos, revela o que vamos ver de Deus. Quando ele voltou, peixes em abundância. Quando ele voltou, árvore de toda espécie. Quando ele voltou, viu outros trabalhadores trabalhando ao redor e apanhando grandes peixes. Agora,
Não fique só vendo os outros terem resultados. É maravilhoso ouvir o que Deus faz, mas é maravilhoso contar o que Deus faz. No versículo de número 19, e conhecer o amor de Cristo. Esse é o poder. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Presta atenção agora. Para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Imaginou Deus tomando você com a plenitude dele? Chegando no nível que você sabe, Deus foi fazer algo e disse: será que eu vou ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? Deus disse para Abraão o que ia fazer com Sodoma e Gomorra. Abraão nem morava em Sodoma e Gomorra. Só porque Abraão tinha um sobrinho lá, Deus disse: peraí, deixa eu contar para Abraão aqui. Aí Deus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí o que foi que Abraão fez? Senhor, se tiver 50. Ele disse: por amor de 50 eu não destruo. Aí ele orou e disse: e se tiver 45? Deus disse: por amor de 45. Eu creio que se ele fosse até 5, Deus iria segurar. Porque Deus não revela algo aos seus amigos para não satisfazer o desejo deles. De fato, Deus estava procurando um parceiro de oração, porque Deus não faz nada da terra sem que alguém ore. Estamos tão preocupados com resultados de que esquecemos quem gera resultado. É sua comunhão com Deus. Lembre-se, ninguém pode impedir você. O diabo não se desespera quando você recebe o diploma, mas ele se desespera quando você dobra seus joelhos para orar. Não é maravilhoso olhar a vida de Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos, limpando leprosos, fazendo paralítico andar, expulsando demônios, pregação gloriosa? Mas os discípulos observaram uma coisa: Jesus se retirava e ia orar antes da cruzada. Depois da cruzada se retirava e ia orar. De madrugada os discípulos iam na casa dele: cadê ele? Maria dizia: ele já subiu, foi lá no monte para orar. Às vezes eles iam no monte, Jesus já estava orando lá. E aí eles devem ter pensado: peraí, ele não faz nada sem orar, e tudo que acontece é resultado daquela comunhão. Senhor, nos ensina a orar. Imagine você andando com alguém que sabe operar milagres e não pede para ela te ensinar a operar milagres. Você pede para ela para ensinar como é que ela desenvolveu a comunhão com aquele que opera milagres. Porque é Deus, pelas mãos de Paulo, que fazia milagres extraordinários. Foi Deus que ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. O segredo é estar em comunhão com Ele. Agora imagina, você está com aquele na qual Ele te deu um idioma e uma língua para falar direto com Ele. Quando eu cheguei em Chicago com meus filhos, lá nós fomos em Chicago, Deus me deu uma lição tremenda. Eu ainda não estou dominando o inglês, falo algumas coisinhas. E como eu estava dirigindo, e eu cheguei, quando eu estacionei, o cara deu um sorriso: welcome, wow, are you from Brazil? Eu disse: yes. Praise the Lord. Cara, nem crente era o que eu sabia inglês. Então eu comecei a falar algumas coisas com ele, e ele começou a falar mais coisas. Aí eu disse: peraí, Mateus, Elias, vem aqui. Os dois dominam inglês. E aí Mateus e Elias foi falar com eles, e eles começaram a falar de basquete, de futebol, e eu fiquei de lado, só escutando a conversa. E o Espírito Santo me disse: por que você não está participando? Eu até ouvi o que eles falavam, mas eu não entendia. Aí eu disse: porque eu não sei. Aí Deus disse: o que você sabe não é suficiente para esse nível de comunhão. Fala para os meus filhos que eles sabem alguma coisa da palavra, mas eles não têm entrado tanto em comunhão comigo, para que eu possa conversar com eles sobre qualquer coisa. Deus tem falado conosco o básico, mas chegou a hora de entrar junto com Deus, dele nos falar segredos divinos. E segundo a Bíblia, quando você ora em línguas, você ora segredos divinos. Deus sabe o que é melhor para você em todos os aspectos. E aqui está o segredo: plenitude de Deus. Diga comigo, versículo 20, vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer.
Deus não só é poderoso, Ele é poderoso para fazer. Deus vai fazer. Deus quer fazer, mas Ele vai fazer. O quê? Infinitamente mais. Pensa comigo, infinito não tem fim. Infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. E olha como o nosso pensamento é poderoso. Seu pensamento agora, mesmo aqui sentado, você pode ir lá em Nova York, pode ir lá em Dubai, pode ir lá em Paris, pode ir lá na Alemanha, pode ir lá em São Paulo, no pensamento, e Deus diz: eu posso fazer mais do que isso. Mais do que você pensa, eu posso fazer mais. O que está limitando o que Deus vai fazer? Nosso nível de linguagem e de comunhão. Estão comigo? Nós estamos falando com Deus de problemas para um Deus que não tem problemas. Nós estamos orando a Deus assim: só, Senhor, está faltando tudo, o que é que eu vou fazer? Deus vive no reino de abundância. E muitas das orações só relatam problema e não a grandeza. Deus não quer ouvir seu problema, Ele quer ouvir o que a palavra dele diz sobre seu problema. E quando você fala o que a palavra diz, seja ora a resposta. Em vez de orar problemas, ora a resposta. Pega o que Deus diz sobre sua situação e fale para Deus em oração. Tu és o meu pastor e não vai faltar nada. Em vez de dizer: está faltando tudo, não sei o que fazer, estou desesperado. Deus não atenta para essas coisas, porque Deus sabe que já supriu tudo para você. Parece até estranho o que eu estou dizendo, né? Porque a maioria das orações que nos ensinaram é contando nossas fraquezas. Deus não quer saber de sua fraqueza, porque para Ele você está morto, você é uma nova criatura. Para Ele você é mais que vencedor. Para Ele você pode todas as coisas. Para Ele maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Para Ele você não é um miserável, você é nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Você não é um Zé Ninguém, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E quando você pega o que Deus diz que você é e fala com ousadia, a palavra é devolvida para Deus. E Deus disse: ela não volta para mim vazia. Aleluia. Quando você ora a palavra, você está devolvendo ela para Deus. E ao orar em línguas, você ora os mistérios daquilo que Ele conquistou para você. E não há nada mais profético do que aquilo que Deus já estabeleceu na palavra dele. Voltemos para o capítulo 6 e quero encerrar aqui. Versículo de número 11 agora. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diga: ciladas do diabo. Você tem que ficar firme, meu irmão. Qualquer coisa que está te desanimando é uma cilada do diabo. Qualquer coisa que está tentando tirar do lugar onde você está sendo fundamentado é uma cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra Tomé e Bebé, não é contra João e Maria. O diabo pode estar até usando essas pessoas, mas a sua luta não é com ela. Se você não ganhar no espírito, nunca vai ganhar na carne. Pode sair até na tapa às vezes com ela, mas você está gerando um problema em cima de outro. Você vence isso. Deus vai te dar instruções. E sim contra, diga comigo, contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas não é para ter medo disso não. Essa galera aqui é a mesma que foi mostrada, que Cristo está acima deles. Principado, potestade. Você está lutando contra um derrotado. Você não pode perder para quem é derrotado. Nossa batalha é manter nossa vitória, porque Jesus já conquistou ela. Você não é um doente. Eu declaro novos dons operando. Os dons operando. Os dons operando na sua vida.
levanta a voz, levante a voz. Livres, livres, oh, livre, 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 oh, livre, livre, livres, livres, livres. Oh, recandalaba xarabarabarás, Rebeque setequerebarabarabaraya. Fogo, 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 fogo. Era bacandalabás, rebacandalabaraya, reberecandiribiriola baramaraya. Oh, poderoso para fazer infinitamente mais. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E Ele fará, Ele fará, Ele fará, Ele fará, Ele fará. Era bacana labaraia. Uma nova estação para essa igreja, uma nova dimensão para essa igreja. Infinitamente mais. Flua, flua, vamos, flua. Flua, 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 flua. A glória do Senhor está aqui, igreja. A unção que quebra julgos. Oh!